Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Tô bastante sumidinha aqui, mas voltei. Eu tive alguns probleminhas em relação à tecnologia, né? Eu perdi o celular que eu fazia os vídeos, eu fiquei sem microfone, comprei dois, veio com problema do celular novo, uma série de coisinhas assim. Eu me mudei, minha avó tava no hospital, então eu fiquei esse tempo aí sem poder fazer alguns vídeos, mas eu confio em Jesus Cristo que eu tô de volta, né? Não sei se com a mesma frequência, mas enfim, tá? Eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre Apocalipse. Eu sei que aqui tem uma série de escatologia nesse canal, mas eu vim trazer um esclarecimento, assim, uma coisa mais pontual mesmo, tá? Apocalipse. Recentemente aconteceram alguns eventos, né, no Carnaval de Salvador sobre isso e trouxe bastante visibilidade para o tema. Então, isso repercutiu bastante na Bahia, repercutiu bastante no Brasil, repercutiu bastante no mundo. E enquanto alguém que fala sobre escatologia, né, que é o meu caso, vocês me acompanharam aqui durante bastante tempo, ou talvez não, ou talvez esse seja o primeiro vídeo que você esteja vendo. Então eu digo a você, volte pra ver, ou vá, por curiosidade, assistam os vídeos da série de escatologia. Então eu não poderia deixar de falar um pouco sobre Apocalipse. E aí, eu fiz um vídeo também no Instagram, mais curtinho, mais rapidinho. E aqui a minha ideia é estender um pouquinho mais e ter um foco em um pedacinho lá, né, do Apocalipse, que me chamou bastante atenção esses últimos dias. E não sei, espero que seja interessante para vocês também. Então, assim, eu começo falando, né, que Apocalipse é um livro da Bíblia, então, talvez vocês já saibam disso. É um livro que está lá no Novo Testamento, é o último livro da Bíblia. E em Apocalipse 1:1, a gente já vai começar falando um pouquinho sobre isso. Ele diz assim: a revelação. Então, o significado do nome Apocalipse, da palavra Apocalipse, é descobrir, descortinar, revelar. E é justamente o que está escrito aqui, né? A revelação, ou seja, o Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João. Então, assim, o Apocalipse é de Jesus Cristo. E João, ele foi o escrivão, foi o redator, foi quem Deus usou como meio para, né, estruturar aquela mensagem, aquela visão, aquela revelação que ele ia ter ao longo de um tempo e depois também, inclusive, passar adiante. No segundo, ele fala assim, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. No caso aqui, falando de João. Abençoado é aquele que lê, é aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, todos nós que ouvimos, que lemos, que guardamos, né, as palavras deste livro, somos considerados abençoados. Essa é a importância de a gente falar sobre o Apocalipse, né? Não só de reter essa informação pra gente, mas também de passar adiante, como João foi comissionado a passar adiante, né? E aí, já fazendo um breve esboço do livro do Apocalipse, ele começa justamente, né, enviando cartas a 7 igrejas, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, a quem ele transmitiu essa mensagem, e os primeiros capítulos do livro vão falar justamente sobre isso. Na sequência, no capítulo 4 e 5, a gente vai ver alguns eventos que acontecem no céu, né? Não vou chamar de céu, tô chamando de reino celestial, né? E diante do trono de Deus. Então, são eventos que acontecem nesse lugar, nesse momento. Do 6 em diante, a gente já vai ver ali relatar a grande tribulação, o período da grande tribulação. E uma série de coisas aqui, tem vídeo falando sobre a grande tribulação, vocês podem dar uma olhadinha, né, nesses vídeos que já estão falando um pouquinho de como é que será esse período, mas que a gente sabe que quando a gente pensa em Apocalipse, né, as pessoas pensam justamente esses momentos, né, fim dos tempos, né, é o apocalipse mesmo, porque a coisa já tá ruim, a coisa já tá feia, né, e no período da grande tribulação é que a gente sabe que o negócio vai ficar mais intenso ainda, porque se tá ruim agora, infelizmente, eu tenho que informá-la que vai ficar pior no período da grande tribulação. Então, é melhor correr para tentar escapulir desse período aí de dor e de sofrimento. E aí eu gostaria de dar um destaque, né, a esse período da grande tribulação, porque a gente sabe que nesse momento, uma coisa que vai estar assim, fervilhar e, sabe, estourar é a questão da tecnologia. Nós já temos hoje uma tecnologia muito avançada,
E acho que foi isso que me impressionou bastante, foi perceber quantas coisas novas já estamos fazendo. E aí eu trago, né, antes assim, pra gente ter uma referência, a gente vai ler alguns versículos, tá? Apocalipse 13, do 1 ao 3, eu tô dando uma pescadinha ali no meu esboço. Apocalipse 13, de 1 a 13, que vai falar assim: E eu fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta surgir do mar. Essa besta aqui que a gente tá se referindo é o anticristo. Tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a boca de um leão. E o dragão lhe deu seu poder, o dragão aqui é Satanás, e seu trono e grande autoridade. Isso a gente vê, inclusive, lá, essa representação da besta dessa forma, a gente vê lá em Daniel 7:2. E vi uma de suas cabeças como que ferida para a morte, e sua ferida mortal foi curada. E todo o mundo se maravilhou com a besta. Todo mundo. Hoje a gente sabe que a gente tem tecnologia que o mundo todo consiga acessar as coisas rapidamente, ao mesmo tempo, e com uma velocidade assim incrível. No versículo 7, a gente vai ter assim: Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre todas as famílias, línguas e nações. Então a gente vai ver que o anticristo, ele vai ter poder sobre tudo, sobre todo mundo. No versículo 11, fala assim, né? E eu contemplei a outra besta, essa outra besta é a besta do sistema religioso, saindo da terra. E ele tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. E ele falava como um dragão. Aí do 15 em diante a gente vai ver o seguinte: E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E ele fez com que todos, tanto os pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca ou o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui há a sabedoria. Deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Então a gente vê aqui eventos que com certeza vão demandar de tecnologia para que o anticristo consiga, né, tanto o anticristo quanto a besta, né, aquele falso profeta, aquele homem do sistema religioso, consigam fazer determinados prodígios, né, determinados controles, e tenha, de certa forma, assim como a gente fala, poder e domínio sobre todas as pessoas. E aí, indo lá para Daniel 12, versículo 4, ainda fala o seguinte: Porém tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Ou seja, Daniel, isso que eu tô te mostrando, e Deus mostrou muita coisa acerca do tempo do fim para Daniel, principalmente acerca do anticristo. E ele falou assim: olha, sela aí, porque isso não é para agora ainda. Muitos correrão para frente e para trás, e o conhecimento será aumentado, ou como em algumas traduções bíblicas fala, multiplicado. Conhecimento que a gente vai explodir de conhecimento, de tecnologia, de avanço científico, de forma assim, sabe, assustadora. E foi talvez por isso que eu tenha também decidido fazer esse vídeo, porque essa semana meu colega de trabalho, né, ele me mostrou algumas tecnologias, vira e mexe, ele mostra algumas tecnologias, e eu fico sempre espantada com o que eu vejo, né? Não sei se vocês já viram falar da empresa OpenAI, acho que é assim que se fala. Eu não sei, mas talvez em algum canto desse vídeo apareça assim, sabe, alguma imagem, tipo, OpenAI. E essa empresa, ela é um laboratório de pesquisa, um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial estadunidense. Então, é uma empresa que desenvolve inteligência artificial. Tem 3 inteligências artificiais dentro dessa empresa, né, dentro desse laboratório, e que eu trago para vocês, porque assim, são fantásticas, são tecnologias fantásticas, mas que eu confesso me assusta um pouquinho, mas são fantásticas, tá? Primeiro é o ChatGPT, que provavelmente vocês já viram, né? Talvez já tiveram acesso, já usaram para alguma coisa, e que é
assim, né, antes de começar a falar, eu não sou entendida de tecnologias, tá bom? Talvez, quem sabe, em algum momento eu traga esse meu amigo aí pra poder falar melhor sobre tecnologia, ele entende mais do que eu. Mas eu tô falando assim de forma bem leiga e pelo que eu vi, sabe? E pelo que eu pesquisei. Então, você tem o chat GPT, que é um chat de criação de textos, de documentos. Então, você bota lá mais ou menos o que você quer e ele já traz tudo pra você, tudo bonitinho. Bom, aí vocês estão vendo um pouquinho, né, de como é que é mexer no chat GPT. Você coloca um texto para pesquisa, né, o que você quer mais ou menos. Então eu coloquei um poema, né, sobre o Apocalipse. E aí ele vai lá e escreve, né, ele faz esse poema sobre o Apocalipse. E depois eu coloquei o Apocalipse de Jesus Cristo, né, e aí ele já dá também um texto bem curtinho falando um pouquinho sobre o Apocalipse de Jesus Cristo. Essa é a experiência com o chat GPT. Tem o Dale 3, não sei se é assim que pronuncia, né? Dale 3, que é uma inteligência artificial de criação de imagens. Ela utiliza, né, da tecnologia do chat GPT, porque você escreve lá, você diz o que é que você quer, mais ou menos. Eu quero um carro nadando. E a imagem vai vir lá, um carro nadando. Na verdade, né, imagem é uma coisa parada. Então, você quer um carro que tenha barbatana e escamas. E aí a imagem vai lá projetar para você exatamente do jeito que você pediu que ela fosse. E tem, né, que foi a coisa mais recente que ele me mostrou, que eu fiquei assim assustada, o Sora. Sora é o quê? É o de criação de vídeos. Porque se você já tem texto, você já tem imagem, só falta o quê? Vídeo. E o Sora, ele cria vídeos. Então, se eu botar lá o carro para nadar, ele vai criar um carro nadando, vai fazer um vídeo de um carro nadando. E se eu disser assim, eu quero um carro nadando num bule transparente que tenha chá azul, vai ser dessa forma lá, o vídeo vai sair todo desse jeitinho. Então, são tecnologias, né, que, assim, são inteligências artificiais, isso para além de várias coisas que a gente vê aí. Eu trago essas três porque realmente eu fiquei assim, meu Deus do céu, a gente tá avançando de forma, assim, surpreendente e bem rápida. E aí, isso, assim, é o que a gente consegue fazer com 5G, porque a tecnologia que a gente tá, a rede que a gente tá no momento é a 5G. Aí eu já fico perguntando, aí eu pergunto para vocês, imagine o que é que não seremos capazes, aí eu falo seremos enquanto seres humanos, né, capazes de fazer com a tecnologia 6G. Mas eu tenho que avisar vocês, e talvez vocês já saibam também, que a tecnologia 6G já está sendo pensada, já está sendo projetada. E assim, os especialistas dão assim que mais ou menos daqui a 6, 7 anos, essa tecnologia talvez já possa ser lançada. Ou seja, lá para 2030, essa tecnologia, a rede 6G, ela já pode estar sendo iniciada em alguns locais. Eu quis falar lugares locais. Então, algumas coisas que eu trago sobre a tecnologia 6G é que o desempenho da rede será entre 10 a 100 vezes mais rápido do que a nossa rede atual, né, que é a rede 5G. E velocidade, né, é o que traz essa rede e representa para a indústria uma oportunidade, assim, de colocar em prática tudo que foi visto nesses filmes de ficção científica, de inteligência artificial, e tudo isso vai poder ser real com a tecnologia 6G. Outra coisa é a internet das coisas. Se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver muita coisa. Internet das coisas, né? Tudo conectado. Já pensou uma casa inteirinha funcionando? Me diz a hora, me acorda, diz que a comida tá estragada. Enfim, internet das coisas. A tecnologia 6G vai permitir. A gente já tem hoje, mas assim, isso vai acontecer ainda de forma muito mais vertiginosa. As possibilidades são quase infinitas. Então, tipo assim, por exemplo, o mundo físico e o mundo digital vão estar em uma interação muito mais rápida do que o que a gente possa imaginar e o que a gente vê hoje. São possibilidades infinitas. E algo que, assim, é da tecnologia 6G é o enorme potencial sensorial. Se você me pedir para traduzir isso, eu não vou saber dizer não. Mas se você pesquisar aí potencial sensorial do 6G, talvez apareça alguma coisa. Porque tudo vai poder ser lido, sabe? Sem ter nem dispositivo, se for o caso. Basta ter um conectado e toda aquela rede ali, ela vai conseguir saber a minha temperatura. Eu entrei no ambiente, fulano tá vindo com calor, fulano tá vindo suado. Sabe? Coisas que hoje a gente não tem ainda, mas com o CG vai poder. E aí eu deixo
deixo uma pergunta, né? Assim, dá uma perguntinha. Se 6, né? Se vocês bem se lembram lá do número da besta, que é o número de homem, que é um número incompleto, né? Porque o 7 é o número da perfeição. 6 é um número incompleto, por isso que associa homem. Se 6 é o número da besta, qual é que vocês acham que vai ser a tecnologia que a besta vai usar? 5G? 6G? Então, assim, né? Cabe a gente refletir que o apocalipse, né? Esses eventos que estão previstos para acontecer estão cada vez mais próximos, né? Esses eventos. E a chegada, né, do cavaleiro do cavalo branco, esse primeiro cavaleiro do cavalo branco, e vocês que já viram os vídeos aqui, sabem bem do que eu tô falando, né? O anticristo está cada vez mais próxima. Então, que fique esse alerta para todos nós, tá bom? Mas não é para ter medo. A igreja não precisa ter medo, a noiva do Cordeiro não precisa ter medo, porque nós queremos que em nome de Jesus não precisaremos passar por esses momentos. Se por um acaso você que até já se desviou, ou que se afastou, ou que nunca foi cristão, ou que nunca teve contato, um relacionamento com Deus, eu digo a você, aproveite, sabe, para ter esse relacionamento com Deus. Não é sobre regras e uma série de coisas, não. É sobre um relacionamento pacífico, de amor, de santidade, sim, e que envolve promessas, sabe? Envolve recompensas que talvez não sejam vistas neste corpo, não sejam vividas agora, mas promessas futuras também, sabe? Então, que Deus abençoe vocês e que esse vídeo seja, na verdade, um despertamento, um alerta para todos nós de que está cada vez mais perto, está às portas. Jesus, né? O arrebatamento da igreja está às portas e esse período de dor, sofrimento também está bem pertinho, tá bom? Deus abençoe vocês.